Olá pessoal, eu sou o professor Nielson da Silva, residente na Escola 7 Bucar Neto, e vamos dar continuação à nossa resolução de exercícios da UBMAP da segunda fase. E a questão que eu preparei para vocês hoje é uma questão da UBMAP, uma questão que envolve trigonometria. E a questão é a seguinte, ela fala, temos aqui um quadrado ABCD, que é este quadrado aqui, dessa figura, e ele está dividido em 16 quadradinhos iguais. O quadrado sombreado tem os vértices sobre os pontos médios do quadrado EFGH. E a letra A me pergunta o seguinte: a área do quadrado EFGH corresponde a que fração da área do quadrado ABCD? Então, nós temos aqui o nosso quadrado, que ele tem 16 quadradinhos iguais, e dentro dele nós temos um quadrado com a área sombreada, que ele toca um outro quadrado nos seus pontos médios. E a questão nos pergunta qual que é a fração correspondente deste quadrado aqui, EFGH, que corresponde à área deste quadrado completo, que é o ABCD. Bom, vamos à nossa resolução. Primeiramente, vamos ver o seguinte. Observe aqui na figura que nós vamos tentar dividir os quadrados para ver o que a gente encontra. Observe primeiramente, nós queremos a área desse quadrado aqui, para nós sabermos a fração dele em relação ao quadrado maior. Observe que no meio aqui nós já temos dois quadrados completos, que aqui é a nossa partezinha pintada de azul. Se você observar bem, se nós observarmos apenas esses três quadradozinhos, que corresponde a esta areazinha do quadrado que está aqui dentro, você verá que temos aqui uma linha que corta a diagonal deste retângulo. Ou seja, temos metade dele pintado e metade não pintada. Ou seja, metade de três quadradinhos nós temos 1,5 quadrado. Se você observar a mesma relação para todas as outras partes, nós vamos ver o quê? Aqui nós temos 1,5 quadrado, 1,5 quadrado, e aqui nós temos 1,5 quadrado. Agora com isso nós podemos concluir o quê? Que a nossa fração será o quê? Nós temos 4 com 1,5 dá 5,5, com mais 1,5 dá 7, com mais 1,5 dá 8,5 e com mais 1,5 nós vamos ter 10. Ou seja, nós temos 10, uma fração, a nossa fração em relação ao nosso quadrado maior é 10 sobre 16, que é o número total de quadrados que nós temos nesse quadrado maior. E aqui nós podemos simplificar ainda para encontrar 5/8. Ou seja, o que a nossa questão pedia era que nós dessemos a fração correspondente dessa área deste quadrado. E a área desse quadrado corresponde a esta fração, 5/8. Para justificar essa questão, você poderia dizer o seguinte: o quadrado EFGH tem 4 quadradinhos inteiros e 4 quadradinhos que possuem área de 1,5 cada. Então, a área total de EFGH é 10 quadradinhos, o que corresponde a 10 sobre 16, que pode ser igual a 5/8 do quadrado ABCD. Ok, agora vamos para a nossa letra B. A letra B pergunta o seguinte: se ABCD, que é o nosso quadrado maior, tem 80 centímetros quadrados de área, qual é o lado, ele quer saber o lado, do quadrado sombreado. Deste quadradinho sombreado, nós vamos tentar descobrir o lado. E para isso nós vamos partir o quê? Vamos partir de alguns princípios que nós já conhecemos. Primeiramente, nós podemos separar, vamos recortar essa figura e pegar apenas o quadrado EFGH, porque ele contém o nosso quadradinho sombreado, e observar algumas relações. Observe aqui, nós temos o nosso quadrado EFGH, e dentro dele nós temos o nosso quadrado sombreado, que a questão nos diz que ele toca os pontos médios desse quadrado maior que ele aqui. Então eu posso traçar linhas aqui que eu vou conseguir dividir ele ao meio, e nós vamos encontrar o seguinte: observe, nós temos aqui agora
o nosso quadradinho dividido, onde que cada partezinha dessa corresponde a metade de um quadrado. Ou seja, nós temos metade de um quadrado aqui, metade aqui e metade aqui. Ou seja, a área sombreada ela vai ser exatamente metade da área total deste quadrado EFGH. Então, a partir daí, nós podemos utilizar os princípios que nós vimos na questão anterior, que nós sabemos que a área desse quadrado aqui ela é 5/8 da área total. Como a área total aqui foi nos dado como sendo 80 centímetros quadrados, nós podemos calcular quanto que isso aqui é de área em relação ao todo. Então, eu coloco a minha fração vezes o meu 80 centímetros. E aqui nós vamos ter o quê? 400 sobre 8, e dividindo vai dar 50 centímetros quadrados. Ou seja, a área total, a área maior é 80 centímetros quadrados, a área menor deste quadrado EFGH, ela corresponde a 50 centímetros. E agora nós vamos tentar descobrir o que a questão nos pede, que é a área do lado deste quadrado. A área sombreada, se você observar, como nós observamos, ela é metade da área do nosso quadrado EFGH. Como nós descobrimos que a área do quadrado EFGH é 50 centímetros quadrados, então a área sombreada é exatamente 25 centímetros quadrados. Agora, para que nós descobrimos quanto mede cada lado, basta que tirarmos a raiz. Ou seja, o lado vai ser correspondente à raiz de 25, que é a área total desse quadradinho sombreado. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5, e nós chegamos à nossa resposta, que o lado deste quadrado sombreado possui exatamente 5 centímetros. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.